Oi, oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz, então seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje, dando continuidade à nossa série de estudos do livro Eventos Finais, nós já vamos para o 18º capítulo. Nós iremos falar sobre as 7 últimas pragas e os justos. No último vídeo, nós vimos sobre as 7 últimas pragas e os ímpios. Nós vimos ali naquele vídeo que apenas os ímpios, aqueles que receberem a marca da besta, irão receber as 7 últimas pragas. E vimos um pouco aí sobre cada uma dessas pragas que irão cair antes da volta de Jesus Cristo. Mas e quanto aos justos? O que ocorrerá com eles nesse momento, enquanto as 7 últimas pragas estiverem caindo sobre os ímpios? É exatamente isso que nós veremos no estudo de hoje. Mas antes, já te peço para se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e também não se esqueça de ativar os sininhos de notificações para você não perder nenhum vídeo aqui no canal. E agora, te convido a juntos fazermos uma oração antes de darmos início ao nosso estudo. Oremos. Santíssimo Deus, louvado e exaltado seja o teu santo e eterno nome. Nesse momento eu coloco esse estudo em tuas mãos. Que o Senhor conduza cada detalhe, que o Senhor conduza conforme a tua vontade e que o Senhor esteja atuando no coração de cada pessoa que está assistindo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos dar uma relembrada sobre aquilo que nós estudamos nos últimos vídeos. Nós vimos que após o fechamento da porta da graça, a humanidade estará dividida em 2 grupos. Aqueles que irão receber a marca da besta e, por outro lado, aqueles que receberão o selo do Senhor. E após então essa divisão, após a porta da graça ter sido fechada, as 7 últimas pragas então serão derramadas, mas apenas sobre os ímpios. E os justos passarão pelo tempo de angústia. E após os ímpios terem recebido as 7 últimas pragas e os justos terem passado pelo tempo de angústia, aí sim Jesus Cristo volta. Os justos então subirão com Cristo Jesus para os céus e os ímpios eles irão morrer e ressuscitarão apenas após 1000 anos, após o milênio, para o juízo, para a condenação e morte eterna. Eu vou deixar aqui o link do vídeo falando melhor sobre esse assunto do milênio. Ok, mas o que seria esse tempo de angústia que os selados, que o povo de Deus irá enfrentar? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 24, versículo 21. A palavra de Deus vem nos dizendo: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. E lá no livro de Daniel também vem nos dizendo que será uma angústia como nunca vista antes na história da humanidade. Então, o povo do Senhor, o povo de Deus, passará por uma severa prova antes da gloriosa volta de Cristo Jesus. Aqui no livro vem nos dizendo: o tempo de agonia e angústia que está diante de nós exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Fé que não desfaleça. Ou seja, diante disso, nós necessitamos de uma experiência mais e mais profunda com Cristo, de aprofundar mais e mais o nosso relacionamento com Ele, para assim então estarmos preparados para essa grande angústia. Aqui vem nos dizendo: a mais clara descrição não é capaz de expressar a magnitude da provação. Mas por que será uma angústia tão terrível? Porque hoje Jesus Cristo se encontra no santuário celestial, no Santo dos Santos, intercedendo por cada um de nós. Hoje o Espírito Santo ainda atua no coração da humanidade. E como nós vimos também no último vídeo, o livro do Apocalipse nos apresenta 4 anjos que estão segurando, estão retendo os poderes do mal. Mas quando Jesus deixar o Santíssimo, ele dirá: feito está. Ele irá terminar a sua obra de intercessão por cada um de nós. E nesse momento então, o seu espírito refreador será tirado da humanidade. E os ímpios então ficarão sob total controle de Satanás e dos seus anjos maus. Então a humanidade, os ímpios, estando sob controle de Satanás, sem dúvida será algo terrível. Então a igreja remanescente terá que passar por essa grande prova e aflição. Os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, como está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 17, eles sentirão a ira do dragão. A verdade é que Satanás considera os habitantes da terra como seus súditos. Ele adquiriu domínio sobre as igrejas apóstatas que guardam mandamentos de homens.
Mas ainda existe um pequeno grupo, um remanescente, que resiste à supremacia de Satanás, que continuam sendo fiéis ao Senhor. E o que Satanás mais deseja é destruir esse povo que continua sendo fiel a Deus, guardando os mandamentos do Pai. Aqui vem nos dizendo: diz o grande enganador, nossa principal preocupação é silenciar essa seita de observadores do sábado. O que Satanás quer é que as pessoas simplesmente ignorem os preceitos de Deus, ignorem os mandamentos do Senhor. Então ele irá incitar os ímpios para destruírem, para perseguirem os fiéis de Deus e assim então concluindo seu objetivo de exterminar aqueles que ainda guardam os mandamentos de Deus, inclusive o quarto mandamento que vem falando sobre o sábado. No último vídeo eu falei sobre o ecumenismo, que é a união de todas as igrejas, guardando mandamentos de homens e honrando o papado. E quando então todos eles se unirem e pensarem então em estar tudo bem e estarem fazendo certo, como nós vimos, as 7 últimas pragas começarão a cair então sobre eles. E eles então se questionarão o porquê disso, o porquê de Deus estar permitindo que essas pragas caiam sobre a humanidade. E é nesse momento então que eles culparão o povo do Senhor. Eles dirão que a culpa dessas pragas estarem caindo, de Deus estar irado, é daqueles que vão contra as suas leis, né? Aqueles que se mantêm firmes nos princípios bíblicos. Aqui no livro vem nos dizendo: dos púlpitos das igrejas populares será ouvida a declaração de que o mundo está sendo punido porque o domingo não é honrado como deveria. Será afirmado que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da igreja e lei do Estado não devem ser tolerados, que é melhor que eles sofram do que nações inteiras sejam envolvidas em confusão e ilegalidade. Então veja, como nós já estudamos em vídeos anteriores, em um futuro breve sairá um decreto, sairá uma lei obrigando todas as pessoas a guardarem e honrarem o domingo, o primeiro dia da semana. E a humanidade então, ao ver um remanescente, um pequeno grupo, indo contra esses princípios e permanecendo firmes, guardando o sábado que está na Bíblia, o dia bíblico, eles então irão se irar contra essas pessoas e dirão, como nós lemos aqui, que a culpa das pragas estarem caindo, que a culpa de Deus está irado com a humanidade é por causa desse povo, porque esse povo estará indo contra as leis estabelecidas por eles. E aqui no livro vem nos dizendo: está prestes a sobrevir ao povo de Deus o tempo de angústia. Então sairá o decreto, proibindo aos que guardam o sábado do Senhor comprar ou vender, ameaçando-os de punição e mesmo de morte, se não observarem como dia de descanso o primeiro dia da semana. Então aqueles que não guardarem as leis estabelecidas por eles e continuarem firmes guardando os mandamentos do Senhor, serão perseguidos, serão provados, passarão por uma grande angústia e logo após sairá até mesmo um decreto de morte sobre essas pessoas. A verdade é que tudo se resume em adoração. Satanás não quer de forma alguma que nós adoremos a Deus. Ele não quer que nós obedeçamos ao Senhor. Ele quer adoração para Ele mesmo. Ele quer que a humanidade se renda e obedeça aos seus princípios e aos seus mandamentos. E é por isso então que Ele usa homens ímpios para estabelecerem, para criarem mandamentos humanos, para assim então a humanidade, ao invés de obedecerem aos mandamentos estabelecidos por Deus, venham então a guardar esses mandamentos humanos. E muitos então pensam estar adorando a Deus, quando na verdade não estão. Aqui no livro vem nos dizendo: a ira humana será especialmente despertada contra os que santificam o sábado, do quarto mandamento. E por fim o decreto universal denunciará esses como dignos de morte. É aquilo que eu disse, né? Sairá uma lei obrigando as pessoas a guardarem o domingo e as pessoas então que não cumprirem essas leis, logo após sairá um decreto de morte sobre essas pessoas. Lembre-se, os ímpios eles estarão sob total domínio, sob total governo de Satanás. Então, sem dúvidas, eles irão perseguir os cristãos, eles irão perseguir o povo de Deus de forma terrível. Porém, se o povo de Deus confiar verdadeiramente no Senhor, se pela fé se apegarem ao poder de Cristo, os ardis de Satanás serão frustrados. Se nós temos o Senhor Jesus à nossa frente, nós não precisamos temer. É claro que pelas nossas próprias forças nós jamais iremos conseguir, mas pelo poder e pela graça de Cristo, a vitória já é garantida. E aqui no livro também vem nos falando sobre a fuga do povo de Deus. Diante de decretos promulgados, diante de tanta perseguição, os fiéis, o povo de Deus, então fugirá das cidades e reunirá em grupos nos lugares mais solitários e desertos.
Só que muitos nem isso conseguirão fazer. Serão lançados nas prisões e ali sofrerão terríveis provas. E aqui no livro vem nos dizendo: o povo de Deus nessa época não estará todo em um só lugar. Eles estarão em grupos diferentes e em todas as partes da terra. E serão provados individualmente, não em grupos. Cada um terá que resistir à prova por si mesmo. Ou seja, a verdade é que cada cristão será provado de forma individual, como se não houvesse outra pessoa no mundo. Então sim, vai ser difícil, vai ser cruel, vai ser doloroso, mas nós temos a garantia de que os anjos do Senhor estarão a todo tempo ao redor dos cristãos, dos verdadeiros filhos de Deus. E essa angústia final que o povo de Deus irá enfrentar também é chamada de angústia de Jacó. E por quê? Porque remete ao momento ali em que Jacó, no rio Jaboque, ele enfrentou uma terrível acusação de Satanás em relação aos seus pecados do passado, em especial ali por ter enganado seu pai quanto à primogenitura e aquela angústia terrível também que ele sentia por ter que enfrentar o seu irmão Esaú no dia seguinte. A Bíblia então vem dizendo que Jacó ele passou a noite toda ali lutando com Deus em profunda angústia até obter a certeza de que havia sido perdoado por Deus pelos seus pecados. E Satanás então ele fará o mesmo com o povo de Deus antes da volta de Cristo, que será esse momento aí de angústia. Ele trará a memória dos fiéis, ele trará a memória do povo do Senhor, os pecados cometidos antes do fechamento da porta da graça. Ele apresentará esses pecados como sinal de que os casos de cada um deles estão o quê? Perdidos, de que não há mais solução para eles. Então, além da perseguição física que o povo de Deus já estará enfrentando, eles também terão que enfrentar essa angústia mental e psicológica, essa acusação de Satanás de noite, uma forma que Satanás usa para tentar então desanimar o povo de Deus. Então, de fato, ficaram muito angustiados, por parecer ali que talvez não tenha se arrependido de todos os pecados, que talvez não tenha confessado todos os pecados. Eles irão sofrer por pensarem, não estar limpos o suficientes para se apresentar diante do Cordeiro de Deus que se aproxima. Aqui no livro vem nos dizendo: eles mesmos começarão a recear que o Senhor os teria abandonado, para caírem nas mãos de seus inimigos. É um tempo de terrível agonia. Dia e noite clamam a Deus rogando livramento. Assim como Jacó, todos estão lutando com Deus. Seu rosto expressa a luta interna. A palidez é estampada em cada rosto. Porém, não deixam de orar fervorosamente. Então, de fato, eles estarão ali extremamente angustiados, estarão a todo instante com o pensamento de não terem sido perdoados por todos os pecados, mas como aqui também vem nos dizendo, eles continuarão orando fervorosamente a todo instante, a todo momento. E a boa notícia é que Jeremias e também Daniel, ao relatarem, ao descreverem esse evento, eles nos diz que os santos serão salvos. Da mesma forma que Jesus Cristo livrou Jacó, ele também livrará os seus fiéis naquele momento. Agora há pouco eu disse aqui sobre um decreto de morte que sairá, que será promulgado sobre aqueles que não acreditam na santificação do domingo, sobre aqueles que não adoram a besta e continuam sendo fiéis aos mandamentos do Senhor. E a outra boa notícia é que esse decreto de morte, Deus não permitirá que ele seja cumprido sobre o seu povo. Ou seja, ninguém do povo do Senhor será morto. Aqui no livro vem nos dizendo: o povo de Deus não estará livre de sofrimento. Embora sejam perseguidos e angustiados, embora suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados para morrer. Então sim, o povo de Deus será provado, será perseguido, enfrentará essa angústia final, enfrentará a perseguição física e também a acusação de Satanás, em relação aos seus pecados, mas eles não serão mortos. Deus não permitirá que o decreto de morte seja cumprido sobre o seu povo. Aqui nos diz mais: será para nós então tempo de confiar inteiramente em Deus, e Ele nos sustentará. Vi que nosso pão e nossa água serão certos nesse tempo, e que não teremos falta nem padeceremos fome, pois Deus é capaz de estender para nós uma mesa no deserto. Se necessário, Ele enviaria corvos para nos alimentar, como fez com Elias, ou faria chover maná do céu, como fez para os israelitas. O fato é que nós iremos depender totalmente, inteiramente de Deus.
Somente Ele nos sustentará, somente Ele nos dará poder e força para vencer, somente Ele nos guardará e nos protegerá. Então, por isso que hoje é extremamente necessário nós aprofundarmos o nosso relacionamento com Cristo, nós buscarmos confiar verdadeiramente nele. Porque se hoje nós não fizermos isso, se hoje nós não buscarmos conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo, infelizmente nós não estaremos preparados para essa angústia final que está diante de nós. Aqui vem nos dizendo, em meio ao tempo de angústia que está para vir, tempo de angústia como nunca houve, desde que existe nação, o povo escolhido de Deus ficará inabalável. Satanás e seu exército não conseguirão destruí-lo, pois anjos magníficos em poder o protegerão. Então o fato é que Satanás ele tentará de todas as formas exterminar o povo de Deus, mas ele não terá êxito. Deus protegerá e guardará o seu povo a todo momento, a todo instante. Então hoje, enquanto nós temos o nosso grande sumo sacerdote intercedendo por nós no santuário celestial, nós devemos buscar mais e mais a santificação. Devemos buscar nos aproximar mais e mais de Cristo, buscar aprofundar mais e mais o nosso relacionamento com Ele. Devemos fugir de tudo aquilo que nos afasta de alguma forma do Pai, que nos enfraquece espiritualmente. Nessa guerra espiritual que todos nós estamos envolvidos, nós devemos buscar constantemente sabedoria em Deus para tomarmos decisões corretas e compreendermos mais e mais a Sagradas Escrituras. Enquanto Satanás reinar nesse mundo de pecados, nós teremos que subjugar a todo instante os nossos desejos carnais, o nosso próprio eu. Não podemos nos acomodar e pensar que já alcançamos uma vida espiritual perfeita, porque a santificação é resultado de uma obediência que dura a vida inteira. Enfim, em breve esse mundo entrará em um completo caos. Quando Cristo sair do santuário celestial e o seu espírito refreador for retirado, as pragas então cairão sobre os ímpios e os justos passarão pelo tempo de angústia, passarão pela angústia de Jacó. Os exércitos de Satanás perseguirão os fiéis, alegando ser deles a culpa das pragas estarem caindo e da ira do Cordeiro. Eles cercarão os fiéis de Deus e se alegrarão porque pensarão que já não há mais saída para eles. Porém, no momento mais escuro, no momento mais angustiante, Deus então libertará o seu povo, Deus salvará o seu povo. Aqui no livro vem nos dizendo: os céus se escurecerão, sendo iluminados apenas pela luz brilhante e pela terrível glória do céu, ao Deus pronunciar sua voz diretamente de sua santa habitação. Então, quando Deus pronunciar a sua santa e poderosa voz, a terra entrará em convulsão, tudo será abalado, e o cativeiro dos santos será desfeito. E eles então olharão uns para os outros e dirão: estamos livres, é a voz de Deus. Aqui vem nos dizendo: será à meia-noite que Deus manifestará seu poder para o livramento de seu povo. Em meio ao céu agitado haverá um espaço claro de glória indescritível, de onde virá a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo: feito está. Essa voz abalará o céu e a terra. Então, depois de grande e terrível angústia, depois do povo de Deus ter sido perseguido, Deus se levantará para salvar e libertar o seu povo. Mas eu preciso te dizer que a única forma de suportar essa provação, que a única forma de passar pelo tempo de angústia e sair vitorioso, é hoje estudando a Bíblia diariamente, é buscando a Deus, é clamando a Deus pelo perdão dos nossos pecados e pela purificação. Não há ocasião para repouso e descanso porque nós estamos em uma guerra, nós estamos em um conflito. Então nós precisamos pedir misericórdia a Deus todos os dias, precisamos pedir a Cristo que nos ajude a amá-lo cada vez mais, porque nada além do amor por Cristo nos dará a vitória nessa terrível angústia. Nós podemos conhecer tudo sobre a Bíblia, podemos guardar os 10 mandamentos, podemos devolver os dízimos e as ofertas, podemos seguir tudo direitinho, mas se nós não formos apaixonados por Cristo Jesus, nós não iremos suportar a angústia final. Então que hoje nós venhamos ter fé, que nós venhamos ter coragem, que venhamos nos apegar mais e mais a Cristo. Porque glorioso será o livramento daqueles que esperarem pacientemente no Senhor e cujos nomes estarem escritos no livro da vida do Cordeiro. Então aqui nós chegamos no final de mais um estudo. Eu espero que você tenha entendido, que tenha feito diferença em sua vida. Não esqueça de deixar aqui nos comentários aquilo que você achou sobre o vídeo de hoje. Eu aguardo você para o próximo vídeo, você não pode perder. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.